Oi, eu espero que todos estejam bem. Para quem ainda não me conhece, eu sou Branca, psicóloga clínica, neuropsicóloga. Quem está começando a acessar pela primeira vez o meu canal e já entrou com esse tema controverso, né? Então hoje eu queria refletir sobre um tema que, entre aspas, né, tá na moda, né? Sempre esteve na moda, porque sempre aparece algum caso negativo, ou caso que impacta e que assusta, né, as pessoas pela brutalidade, enfim, que é o transtorno de personalidade. Nós estamos vivendo agora o caso da Daniela Pérez, que foi revisto, agora foi feito um documentário onde se descreve com nitidez, né, a personalidade do agressor e o seu comportamento, onde a gente consegue encaixar direitinho que cai no transtorno de personalidade. Meu objetivo aqui não é descrever personalidade de bandidos, tá? Mesmo porque transtorno de personalidade, a gente tem que tirar esse preconceito de que quem é portador de transtorno de personalidade é um bandido, é um marginal, é alguma coisa assim. Não, o transtorno de personalidade é o que eu sempre falo para para as pessoas que me procuram, para os familiares, o transtorno de personalidade, ele é um problema que é causado na formação da criança, lá embaixo, mais ou menos para os 7 anos, por aí, quando ela está fazendo a estruturação do caráter. Tem alguns estudos que estão mostrando que teve abandono, ou teve abusos, né? Teve negligência. Então, são pessoas que foram muito marcadas negativamente com a vida, né? No seu começo de vida, e elas passaram a desenvolver a ideia de que o universo agora vai ter que me devolver o que me tirou, né? Se me tirou uma infância saudável, se me tirou os meus pais, enfim, eu preciso receber de volta. Então, a base do pensamento de um portador do transtorno de personalidade é que o mundo é um lugar ruim, do qual ele tem que estar sempre se defendendo e que ele precisa receber o que ele perdeu, né? Tem que se tomar muito cuidado com o diagnóstico, porque você percebe indícios quando é criança, sabe? Aquela criança que mata bichinho, que tem alguns comportamentos que você percebe que não tem empatia, você começa a desconfiar. Mas para fechar um diagnóstico, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu particularmente, eu tenho muito medo dos rótulos, né? Então, a partir dos 18 anos é que se consegue fazer esse diagnóstico e sempre com um psiquiatra e com um psicólogo, tá? Não é o cardiologista, não é o neurologista, é o psiquiatra que tem gabarito e capacidade em ferramentas e instrumentos para se reconhecer que a pessoa é portadora de um transtorno de personalidade e a partir daí medicar adequadamente. O transtorno de personalidade não dá nem para dizer que é uma doença. Vamos colocar o diagnóstico aqui de transtorno, tá? É um transtorno cuja medicação não vai curar, nem vai mudar. A medicação é melhorar, adequar o humor, abaixar um pouco a impulsividade. Lá para frente vocês vão ver que quando eu vou descrever os tipos, vocês vão ver que é muito comum, né? A impulsividade, a irritabilidade. Então a medicação, ela serve para você controlar um pouco essa parte impulsiva que a pessoa tem, essa raiva que é muito forte, que às vezes é desmedida, né? Então a medicação, ela é como paliativa, mas é um tratamento multifatorial. Há necessidade de se trabalhar a família, há necessidade de se trabalhar o paciente, há necessidade da psicoeducação para a família e da psicoeducação para o paciente, né? E da orientação do médico. Não dá para tratar sozinho, para fechar o diagnóstico sozinho, né? Muitas vezes o neuropsicólogo, ele faz a avaliação neuropsicológica, onde ele acaba constatando isso também, tá? Outra coisa importante, né, que a gente tem que falar, eu tive um paciente muito interessante. Uma vez ele chegou para mim, já faz muito tempo isso, ele chegou para mim e disse assim: olha, eu sei que eu tenho um transtorno de personalidade, tá? Agora eu não vim aqui para mudar, eu não vim aqui para fazer nada, eu só vim aqui para saber o que eu vou fazer com isso.
O que eu vou fazer com essa informação? Eu não quero tomar remédio, para mim a vida tá como for, e eu quero saber o que eu vou fazer. Falei, uau, né? Que interessante, porque em geral é muito difícil a pessoa já vir com essa receita pronta, né? Em geral a gente vai descobrindo na terapia, a gente vai trazendo isso, a gente encaminha para o médico, a gente faz a bateria de avaliação, e esse trouxe pronto. E foi um trabalho muito interessante, durou mais ou menos uns 2 anos, 2 anos e meio, onde atrás desse transtorno de personalidade, eu via uma pessoa que sofria exatamente por ter a falta do afeto, a falta da empatia, né? Eles entram muito rapidamente num tédio, como eles não têm um filtro de o que é de empatia com o outro, de estimulação, de pensar no futuro, eles não têm muito isso, né? Então, acaba se vivendo no aqui e agora, né? E as coisas vão ficando muito tediosas. Então, é muito comum ir para a promiscuidade, porque está sempre buscando. Uma vez eu vi uma definição que eu achei muito interessante, que é você chupar bala com papel. Você sabe que tem uma bala na tua boca, mas você não consegue saber qual é o gosto dela. E você chupa essa bala. E assim era, né? Ele tinha uma namorada que era uma pessoa muito legal, da qual ele sabia que ela era muito legal, e ele se esforçava muito para não traí-la, para não magoá-la, porque ele sabia que ela era uma pessoa muito legal. Mas ele fez uma força muito grande, mas ele não conseguia. Depois de algum tempo, de bastante tempo de namoro, ele acabou traindo, ele acabava fazendo coisas assim inexplicável. Na época, pra vocês verem, como já faz tempo isso, era quando começou os aplicativos, o Tinder. Então ele entrou para esse Tinder, saía com um monte de mulheres. Naquela época era bem escandaloso. Estou falando disso de uma coisa antiga, né? Mas existia um intenso sofrimento nessa pessoa, exatamente por não sentir emoções. Porque o colorido da vida da gente são as emoções. Eu sempre falo com meus pacientes, tua bússola são as emoções. Se você está feliz, você está no caminho certo. Se você está triste, você fez escolhas ruins. Então vai seguindo, vai seguindo. Eles não têm muito isso. Eles não têm compaixão com o outro, eles não têm empatia, eles não sentem uma maravilha, né? Eles não sentem o amor, né? Eles gostam muito, mas é um gostar muito passional, é uma coisa muito de ter, né? De invadir, né? De trazer, de pegar, né? Então, não são sentimentos gostosos, fluidos, né? Um relaxamento. Então, são pessoas que tendem muito ao estresse, tendem muito a não ter amigos exatamente por conta disso, porque eles são muito eles, né? E eles tratam tudo com uma relatividade tão grande que morreu alguém da tua família, eles falam, ok, morreu, você não sabia que ele ia morrer? Um dia ele ia morrer, né? Ok, você sabe disso, mas nessa hora você não quer ouvir isso. Mas é isso que ele sente, né? Então, o transtorno de personalidade é uma nuance muito interessante com que a pessoa passa, né? E aí vocês vão ver pelos vários tipos, a gente fala muito do borderline, é o borderline, mas borderline é um dos tipos do transtorno de personalidade, tá? Não é o único. É óbvio que existem graus. Existe desde o cara que é portador de um transtorno de personalidade, mas ele foi para o ramo aceitável da sociedade como excelente cirurgião, né? Porque quanto mais sádico, melhor são os cirurgiões, né? Como tem aquele que foi o caso desse rapaz que matou a Daniela, que acabou cometendo um crime sórdido, né? E ele, você vê como a capacidade de fazer uma leitura de futuro é tão pouca que ele não pensou que ele estava ascendendo na carreira e que aquilo ia acabar para ele pro resto da vida, né? A única coisa que ele, né, não sentiu dó dela, não sentiu remorso pelo que ele fez com ela, né? Ele agiu por impulso, né? É muito interessante, né, quando você lida com isso, né? Quando você... Porque às vezes, nos colegas profissionais, causa muito o que a gente chama de contratransferência, né? Acaba sentindo raiva da pessoa,
né? Você não consegue ver que por trás daquele transtorno tem uma pessoa, que se ela foi até o teu consultório, ou se ela está aprontando com os familiares dela, se ela está pondo a vida dela em xeque, é porque ela está pedindo, né? Ela está querendo sair disso, né? E às vezes acaba provocando muita contra-transferência nas pessoas, né? Tanto nos técnicos como às vezes nas pessoas que convivem. E vamos combinar, né, gente? Conviver com um portador de transtorno de personalidade, até que você saiba manejar, é muito difícil para a família, né? Trabalha muito com a frustração, com a impotência, com a raiva, né? Eu já atendi muitas mães que às vezes elas falavam para mim, olha, meu filho, mas às vezes eu fico rezando para morrer, porque acho que morrendo acaba o sofrimento meu, né? Não que ela estivesse desejando que a filha morresse, ela estava desejando que aquele problema acabasse. Então nós, os profissionais, temos que ser muito empáticos com isso para a gente entender o pedido que está por trás, tanto da família quanto desse portador de transtorno de personalidade, né? Eu participei de um grupo de estudos uma vez onde a gente estava discutindo exatamente isso, né? Onde alguns médicos estavam discutindo exatamente isso, que a capacidade cognitiva está começando a se pensar que o portador de um transtorno de personalidade, embora ele não tenha nenhum comprometimento intelectual, ele não tem nada intelectualmente, tá? Mas a capacidade intelectual fica prejudicada, pode descer a níveis inferiores exatamente por conta do transtorno. Então, se eu tenho uma personalidade antissocial, que eu vou falar lá na frente, né? Como é que eu analiso a sociedade? Eu acho que o ser humano é uma porcaria. E para mim, quem tá na minha frente, eu vou passar por cima e acabou. Eu não quero pensar no futuro, eu não quero saber de nada, né? Veja, essa pessoa não está usando as funções executivas, por exemplo, do cérebro dela para organizar a vida dela, né, para fazer as coisas acontecerem. Não, ela está agindo pelo impulso, pela raiva e ela raciocina pouco. Então tem alguns estudos que estão mostrando que está se percebendo, né, nos casos mais graves é óbvio, né, está se percebendo uma baixa execução cognitiva por conta do próprio transtorno que acaba, né, cegando a percepção, né? Então, segundo a APA, né, que é a Associação de Psiquiatria Americana, que é aquela que regula todas as doenças, que é a que faz que ajuda a fazer o Código Internacional de Doenças, né? Ela define o transtorno de personalidade como um padrão persistente de vivência íntima ou comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo. Aqui é muito importante a gente falar da cultura, porque, por exemplo, se você, um pai ou uma mãe abusarem dos filhos, é um crime horrível, né? Existem algumas comunidades, né, algumas tribos, algumas coisas onde isso é plenamente normal. Então, para aquela sociedade vigente, o comportamento ou a forma de lidar ou de pensar é completamente desviante, né? Eles dizem que são características de personalidade com pessoas inflexíveis, personalidades mal adaptadas, persistentes e perseverantes no comportamento inadequado e que carregam prejuízo funcional ou sofrimento subjetivo dele mesmo. Olha aí, então a gente aqui já está falando que o transtorno de personalidade, o portador do transtorno de personalidade, ele sofre, ele não é essa pessoa ruim que vocês estão imaginando. Então muito cuidado com com se colocar vilões, com execrar as pessoas portadoras disso, porque aqui já está dizendo que eles carregam prejuízo funcional, ou seja, eles vão preso, eles perdem o namorado, perdem o emprego, enfim, né? Estão sempre começando alguma coisa, estão sempre sofrendo, ou sofrimento subjetivo do sujeito. Então, aqui já está evidenciando o sofrimento, que era o que acontecia com esse meu paciente, né? Ele sabia do diagnóstico dele, mas ele queria saber o que fazer, porque estava um saco viver. Não adiantava ele mudar de cidade, não adiantava, ele já tinha mudado, ele já era o terceiro, São Paulo já era o terceiro estado que ele estava morando.
Não adiantava mudar de namorada, não adiantava mudar de estado, não adiantava mudar de emprego, né? Porque o vazio existencial, né? A bala com papel ficava dentro dele. E aí ele queria sair disso. Quando ele foi descobrindo que ele não ia sair disso, que ele teve até um certo manejo, né? A terapia deu certo porque ele conseguiu ter um controle grande da impulsividade dele, ele conseguiu postergar desejos, ele conseguiu estabelecer planos, né, para fazer as coisas e postergar desejos. E aí, quando ele se sentiu apto, ele foi tocando a vida dele, né? Então vejam, gente, nesse primeiro vídeo eu queria falar um pouquinho dessa definição do que é um transtorno de personalidade. No próximo a gente vai falar dos tipos de personalidade e do tratamento que deve ser feito com eles. Enquanto esses outros vídeos não vão saindo, vai dando like no meu canal, vai escrevendo, vai me dando ideias, sugestão de temas, vai apertando no sininho aí para vocês receberem as notificações de vídeos novos. E eu espero que tenha ficado um pouquinho claro e desmistificado e transformado em pessoas quem é portador de um transtorno de personalidade, seja ele borderline, narcisista, enfim, que a gente personifique as pessoas portadoras desse transtorno, ok? Então, muita saúde para vocês, até o próximo vídeo.